Para aqueles que estão chegando usando agora o Jobs, esse daqui é o catalogador que vocês acabaram de baixar, né? E nesse catalogador, no Jobs, nós temos algumas partes que são de extrema importância. Aqui, inicialmente, vocês estão vendo aqui, é o par de moeda que você escolhe, que vai catalogar. Aqui é a quantidade, que agora na versão 5.0, você pode catalogar quantos pares você quiser de maneira simultânea, tá? Até a versão 4.0, 4.4, você escolheria no máximo 5 pares. Agora você pode escolher todos os pares e não apenas isso, ele já cataloga todos os pares e já gera a lista, ela gerais, individual, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês. Aqui você escolhe o tempo da vela, o time frame da vela que você quer catalogar, se 5, se 15, se 30 ou se 1 hora, 60 minutos. Quando você clica em consultar, aqui aparece essa tela e aqui você vai marcar todas as opções todos os pares que você queira catalogar. Lembrando que se você for catalogar para o final de semana, tem que ter descrito à frente dele OTC, tá? Então, se vai catalogar para operar na sexta-noite, no sábado, no domingo, tem que desmarcar o mercado normal, que são essa primeira parte daqui, e marcar tudo que tem OTC. Quando você clica em confirmar, ele vai te pedir, pergunta aqui uma tela se você quer limpar os dados anteriores. Você digita sim e ele começa a catalogação gerando todos esses dados aqui, ok? Aqui nessa tela principal aqui vocês têm uma impressão do mapa das cores que, como o nosso robô ele é conectado direto com a IKEA, os dados que aparecem aqui são dados 100% fiéis ao que está na IKEA. Então, verde, verde, vermelho, cinza é doji. E aqui você não apenas pode acompanhar aqui embaixo os parâmetros, mas também vocês podem acompanhar aqui, quiser dar uma conferida, quiser dar uma verificada. Isso é muito importante porque eu não desconheço um outro bot catalogador que traga para vocês essa possibilidade de você visualizar, de você acompanhar o movimento das velas a partir de imagem, né? A partir de uma apresentação. E é exatamente isso que nós dispomos aqui dentro do Job. Na parte inferior, você tem dois tipos de média. Você tem a média. Só um instante, deixa eu mutar aqui para frente. Você tem a média individual e a média geral. Na média individual, na média geral, há uma soma, tá? A matemática, a conta, ela funciona como uma soma. Primeira entrada mais segunda mais terceira menos LOIs. Repetindo, como é que funcionam as médias gerais? Soma-se a primeira entrada mais a segunda mais a terceira e subtrai pela quantidade de LOIs. Aqui nós chegamos ao parâmetro, o nível de recorrência acontecido naquele par de moeda, naquele horário. Tá? Então, por exemplo, aqui, CAD JPY, meia-noite e 5. A informação que eu consigo ler aqui na minha tela é essa. Você tem primeira entrada. Então, dos últimos 45 dias, 62,2% deram win de primeira. Juntando a primeira entrada junto com o primeiro galho, a segunda entrada no caso, dá uma soma de 77,8%. Significa dizer, então, que a segunda entrada tem um percentual maior de recorrência do que a primeira? Não, não necessariamente. O que você tem que enxergar aqui que é uma soma, tá? Há uma soma aqui. A primeira entrada mais a segunda. Essas duas soma-se 77,8% de recorrência em 45 dias. Juntando com a terceira entrada, chegamos ao número de 91,1% de assertividade nos últimos 45 dias e um total de 8,9
LOIs. Então, somou-se as três entradas menos a quantidade de LOIs. E aí você tem esse parâmetro aqui informando que nesse meu parâmetro aqui, ele não é um sinal de entrada, porque a quantidade de LOIs está maior do que a que eu defini aqui, ok? E nesse ponto, nós damos continuidade. Você, quando vai catalogar, você pode ajustar para o seu próprio parâmetro. O parâmetro que está hoje como padrão do Jobs foi um parâmetro que eu, Jefferson, desenvolvi, né? É o que eu tenho operado já há bastante tempo com ele. É um parâmetro que visa alcançar o máximo possível de sinal dentro de um filtro, porém, o que eu levo em consideração principalmente é a quantidade de LOIs. Tá? Para mim, pouco importa esse ciclo daqui do meio. Para mim, a coisa mais importante nesse meu parâmetro é a quantidade de win de primeira, isso aqui é muito importante para mim, e a quantidade de LOIs que, porventura, esteja acontecendo naquela entrada. Então, dentro dessa informação, eu desenvolvi o parâmetro com 45 dias, com esses números que tem aqui, 30, 20 e 10 dias. Esses parâmetros que estão aqui são parâmetros padrões, é o parâmetro default do Jobs. Então, quando você baixa, quando você executa pela primeira vez, ele automaticamente já vem com esses parâmetros. Significa dizer que só existe ele como forma de operar? Não. Não. Você pode ajustar esses parâmetros como você queira, tá? E mais à frente nós iremos conversar sobre isso. Apesar que o meu tá só com um ajuste aqui errado. Na verdade, aqui é 90. Então, vamos lá. Uma outra possibilidade que eu apresento para vocês aqui é as médias individuais, tá? O que difere? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Qual a diferença da média geral para a média individual? Na média geral, a gente soma, né? A gente vai somando entrada por entrada para chegar no resultado. Nas médias individuais, nós temos uma apresentação individual de cada entrada. Se nesse par daqui que nós analisamos nas médias gerais, nós tínhamos uma informação de 45 dias dizendo que 62% da vela deu win de primeira, juntando 77, juntando com a terceira 91. Nas médias individuais, eu tenho informação que 62% nessa entrada aqui, em 45 dias, houve esse nível de recorrência. Na segunda entrada, 44,4%, e na terceira entrada, 46,7% de recorrência nos últimos 45 dias. Percebam que aqui não há uma soma. Aqui você tem eles separadamente e uma quantidade menos. E aí o que permanece das médias gerais para as individuais é a quantidade de LOIs que continua subtraindo pela quantidade aqui em questão. Tá? Então, como é que você pode utilizar isso a seu favor? Eu, particularmente, gosto primeiro de listar as médias gerais e quando eu quero aquele sinal, vamos dizer assim, aquele super sinal, aquele sinal que você quer, sente bastante seguro para operar nele, por exemplo, 4h30 da manhã. Então, eu verifico aqui nas médias individuais e vejo qual parâmetro, se ele individualmente ele é uma entrada interessante. Veja só aqui, ó. Nas médias gerais, ele está bem interessante, está com 97,8% de recorrência, e aqui nas individuais, eu tenho uma quantidade muito interessante de gain de win de primeira, eu tenho uma quantidade bem interessante, pequena, de LOIs, e eu tenho aqui também um primeiro galho aqui, não é tão razoável como eu gostaria que fosse, mas eu acho aceitável, porque a quantidade de LOIs é bem baixa. Então, essa é a diferença entre as médias gerais e as médias individuais, né? E aí você também tem a opção da quantidade. A quantidade nada mais é do que as médias individuais, só que impressas por dia, tá? São números fechados, que não trabalham mais com nenhum tipo de percentual, mas simplesmente um dia. Um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês,
utilizando ainda a entrada de 00:05, né? A gente tem informação que nos últimos 10 dias, aqui, ó, médias gerais, houve 70, 90, a soma dessas três entradas chegou a 90% no segundo gale e apenas um loss em 10 dias. Por quantidade, 7, aliás, por individual, você tem 70, 60, 5, 70, 60, 50 e 10. E nas médias, por quantidade, você tem agora 7 dias, um dia, um dia e um dia. Significa dizer que nos últimos 10 dias, 7 win de primeira, um dia deu win no primeiro gale, um dia deu win no segundo gale, quando não venceu no sétimo dia, e nesses 10 dias aqui, houve um dia que nenhum desses três entradas aqui venceu e foi parar e deu loss. Então, é desse jeito que você lê as médias por quantidade. Dar essa informação, depois de você deixar como está aqui, médias gerais, eu sempre aconselho, abre o Jobs, médias gerais, consultar, escolher os pares, chegou nessa tela daqui, tá? Nessa tela daqui, ela é a tela que você vai fazer agora a sua triagem. Uma informação um entendimento que todos precisam ter. Quando você cria os seus parâmetros, quando você define quais são os números, quais são as médias que você quer que o Jobs levante para você, após esse trabalho, ele levanta esses dados aqui. Aqui entra você, o trader, na hora de fazer suas operações. Essa decisão de operar aqui agora não é mais com o Jobs, é seu. Então, eu sempre falo, é sua, né? Eu sempre falo, toda e qualquer vantagem que você tenha no mercado através da catalogação com Jobs, você sempre será o responsável. Tanto pela parte boa, pela vitória, quanto também pela parte ruim, a negativa. Por quê? Porque o Jobs ele é fantástico, o Jobs ele é incrível, o Jobs faz para você um trabalho que, se você fosse fazer manualmente, iria durar séculos ali você fazendo. Imagina você catalogar aqui 22 pares, buscando a média de cada um deles em tempo de 5, de 15, de 30 e de 1 hora. Ia ser um tempo assim absurdo que você iria passar para fazer essa catalogação. Além do mais, você corria um grande risco de não ser assertivo. Porém, com o Jobs, você tem essa possibilidade de passar aqui, de esperar de 20 a 25 minutos para ele catalogar 22 pares de moeda. Então, melhor do que isso, só 2 Jobs, né? Melhor do que isso, só os próximos passos que nós estamos montando aqui. Então, assim que ele apresenta essa tela daqui, eu tenho 2 informações bem peculiares. A primeira, tem algumas entradas que têm uma carinha amarela e outras entradas têm uma carinha verde. As carinhas amarelas significam confluência. O que é confluência? Nós, no Jobs, o Jobs levanta 4 médias diferentes. Média de 10 dias, média de 20, média de 30 e média de 45 dias, tá? Então, se você tem um parâmetro que segmenta, que separa uma entrada para você dentro dos seus parâmetros, e essa entrada, ela vence os requisitos da média 1, da média 2, da média 3, da média 4, significa que você está tendo uma confluência. E essa confluência, quanto maior a confluência, há um nível de recorrência maior e se torna um sinal bem mais assertivo, né? Então, partindo desse pressuposto, operar utilizando a carinha amarela é uma boa alternativa. São aqueles pares que têm aí um nível de recorrência acima de 3. Um nível de... acabei de falar agora aqui, esqueci a palavra. Alguém pode me ajudar aí no chat? Que palavra que eu estava usando aqui agora, gente? Eu fui mutar alguém aqui e a palavra agora subiu na cabeça. Confluência. Isso mesmo, gente. Então, se tem carinha amarela, significa que tem no mínimo 3 confluência, tá? Se tem carinha amarela, significa que há no mínimo
3 confluências. Se a carinha verde, significa que você tem no máximo 2 confluências. No máximo não, né? Só tem 2 confluências, não tem nem máximo nem mínimo, só 2 confluências. Então, essa informação da carinha amarela e essa informação da carinha verde. Você tem algumas possibilidades, por exemplo, eu quero listar aqui automaticamente todas as minhas carinhas amarelas, quero marcar aqui todas as carinhas amarelas. Como é que eu faço? Botão direito, marcar confluentes 3. Tudo que for confluência amarela já está marcado aqui automaticamente, tá? Então, se eu tenho um par e eu quero selecionar esse par para entrar para a minha segunda lista, aqui é a primeira lista dada pelo Jobs, aqui é sua segunda lista quando você começa a fazer seus filtros. Então, você clicar nessa setinha azul aqui, você automaticamente está puxando esses dados, está pré-selecionando essas entradas do seu lado esquerdo para o seu lado direito, tá? Se você clicar no botão direito em cima desse lado daqui desse espaço, do seu lado esquerdo, clicar em desmarcar todos, tudo que foi selecionado apaga. Se você agora quer marcar as confluentes 3, que são as carinhas verdes, que tem a confluência em 2 médias diferentes, botão direito. Então, tudo que for verde, carinha verde, confluência em 2 períodos, fica já também marcado aqui. Tá? Bem, é desse jeito que funcionam as carinhas amarelas, é desse jeito que funcionam as carinhas verdes. E aqui eu entro nos meus parâmetros, tá? Ah, detalhe, antes de nós darmos o nosso próximo passo. Como eu falei bem no início aqui, anteriormente nós tínhamos que catalogar 5 pares por vez e tínhamos que catalogar primeiro médias gerais ou média individual e depois voltar com os mesmos pares para agora escolher uma outra média. Por exemplo, se eu cataloguei 5 pares nas médias individuais e agora eu quero catalogar nas médias gerais, eu tinha que selecionar tudo de novo, clicar em médias gerais e clicar em consultar para ele gerar uma outra lista com as médias gerais. No Job 5.0, além de abrirmos a possibilidade de vocês catalogarem quantos pares quiserem dentro das opções oferecidas pela Equioption, você automaticamente o Job já apresenta para você a catalogação de média nas médias gerais e individual, tá? Então não é preciso mais fazer 2 trabalhos para ter essas listas daqui. Então você tem 2 abas, aba médias gerais apresenta umas opções, e médias individuais apresenta outras opções. E ainda existe gente que está reclamando, dizendo: estou passando meia horinha esperando o Jobs mostrar para mim a lista de 5 minutos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quem aí operava, quem fazia a lista no papel, quem fazia a lista utilizando a planilha do Galego, que você tem que baixar as informações do MT4, tem que fazer o upload para a planilha, tem que olhar entrada por entrada, par por par, um a um, aquela luta toda, aquele sacrifício todo para gerar os sinais. Agora você passa meia hora deixando um robô rodando para você, trabalhando para você, e tem gente que ainda acha muito tempo. Aí não dá, né, pessoal? Pois é, Diego, também acho que Jobs é vida. Mas vamos lá. Bem, como eu falei, os meus parâmetros são esses. Os meus parâmetros de catalogação é esse. Aliás, antes de eu chegar aqui, como esse vídeo está sendo gravado, eu vou disponibilizar, principalmente para quem é novato, tem muitas pessoas que se rolam assim que baixa o Jobs, na hora de renovar a licença, tá? Aqui, ó. Você clica nesse botão renovar, aparece isso daqui, ó. Isso aqui é o seu código de registro, tá? Você copia isso aqui e manda para mim, para Michael ou os próximos revendedores autorizados do Jobs para gerar uma licença, e da licença gerada você cola aqui, tá bom? Se você estiver instalando pela primeira vez, usando pela primeira vez o Jobs, vai aparecer um botãozinho aqui chamado gerar demo 2 dias. Quando você clica, automaticamente é gerado uma chave aqui, você clica em confirmar e aí está valendo, ok? Vamos lá. Esses parâmetros são parâmetros que eu desenvolvi, que eu comecei a trabalhar em cima deles. E nesses parâmetros eu comecei a observar algumas alternativas, né? Como eu foco muito no win de primeira e na quantidade de lógica que aquela entrada tem, a priori, depois que lista, eu uso como base a média de 45 dias, tá?
Então, 10, 20, 30 dias, para mim, nesse momento, não tem tanta influência, porque eu só observo as médias de 45 dias. Por que eu observo as médias de 45 dias como base para minha catalogação? Porque, no meu entendimento, um sinal que há uma forte recorrência em 45 dias é um sinal que já está com uma consolidação de recorrência muito alta. Tá? Isso não significa dizer necessariamente que esse sinal está perto de vir um HIT, perto de vir um LOS. Não existe isso. Você toma HIT com 10 dias, com 20, com 30, com 45 dias, como qualquer outra entrada. Tá? A questão é, se eu observo 45 dias como base para minha catalogação, é porque eu espero uma recorrência maior. Porque existem duas formas de eu fazer uma operação através de probabilística. Ou eu opero a favor da recorrência, a favor da repetição de entrada, ou eu opero na quebra do ciclo. Ou eu opero a favor do ciclo, ou eu opero contra o ciclo. Eu opero a favor do ciclo, a favor da recorrência. Então, para mim, quanto maior a recorrência, quanto tempo durar mais a recorrência, durar mais o ciclo, para mim é mais confortável operar em cima desse sinal. Né? Então, essa é a opção que eu tomo de operar sempre buscando como base a média de 45 dias. Com essa informação, eu verifico a quantidade de LOS, nesse caso aqui, Euro CHF 2,2. E aqui, como eu estou observando primeiro a quantidade individual, e aqui pouco importa se individual, se geral, aqui tanto faz começar um como começar pelo outro. Então, eu tenho essa informação aqui, que 57 médias individuais, 57,8% dessa entrada aqui, desse par de moeda, nesse horário daqui, deu win de primeira. Quando não deu win de primeira, foi para o primeiro gale, 57% dessas velas deram vitória no primeiro gale, e quando passou para o terceiro gale, 62% dessas velas deram vitórias, e só apenas nessa média aqui, um dia apenas houve loss. Um dia apenas houve um hit. Então, há 45 dias de operação, houve 44 dias de recorrência nessa entrada daqui, de assertividade, de vitória, e apenas um dia de derrota. É assim que você lê essas informações daqui. E aqui já deixa eu tirar aqui desvendar um enigma que as pessoas colocam tanto, né? Isso significa dizer, então, que essa entrada daqui é a melhor entrada, que eu vou colocar minha banca toda. Gente, o mercado é vivo e qualquer operação em probabilística que você inicie, que você entre no início da vela, você tem 50% de assertividade, 50% de chance de vencer e 50% de chance de perder, tá? Então, não existe nenhuma entrada que você possa dizer, que eu vou entrar com tudo, que eu vou ter 100% de certeza que eu vou vencer. No dia que você tiver essa certeza, coloca a sua banca toda e você vai correr o grande risco de perdê-la, tá? Não é assim que o mercado funciona. O que eu estou lendo aqui, o que eu estou vendo aqui são níveis de recorrência e não níveis de assertividade. Assertividade é uma coisa, recorrência é outra, tá? Então, o nível de recorrência aqui é bem elevado. Mesma coisa para o Audi CHF. O Audi CHF ainda está mais interessante. Olha a quantidade de win de primeira, 71,1. Isso não é muito comum acontecer. O segundo galho também está muito forte aqui. Então, é uma entrada bem interessante. Euro CHF 4,10. Euro GBP 4,25. GBP JPY 4,25. Audi CHF 8,20. Euro Audi 8,20. Euro GBP 15,15. 3h15 da tarde, e Euro CHF 16h25. Eu não tenho certeza se esse par nesse horário vai estar aberto, né? Quem opera em binário de repente esteja, não sei, eu não acompanho bem o binário porque geralmente
Eu opero mais pelo digital. Então, selecionei aqui, já marquei aqui as minhas entradas, clico na setinha azul e automaticamente ele é retirado desse lado daqui. Ele é retirado desse lado daqui e é levado para a minha pré-lista, tá? Então, eu já tenho a minha primeira seleção. Aqui eu vou para as médias gerais. Nas médias gerais, eu também sempre opto pela base de 45 dias, tá? Então, eu nem observo tanto que está aqui por trás. Então, aqui eu tenho Audi NZD, Audi CHF, Euro Audi, Euro CHF, USD CHF, Audi USD, Audi CAD, USD JPY, Euro CHF, Euro Audi, GBP CAD, GBP NZD, Audi CAD, GBP CAD, GBP JPY e vocês vão observar o seguinte, 1,55, o Audi CHF, ele, além de ter uma confluência de 4 médias diferentes, é uma confluência entre médias gerais e médias individuais. Então, eu tenho aqui 1,55 e 1,55 do outro lado da tela aqui, vocês irão perceber que há a mesma entrada. Então, ele foi confluente tanto na média geral quanto na média individual. Esse nível de confluência eu acho maravilhosa. Eu acho maravilhosa. Para mim, significa, o que eu consigo enxergar é que dessas duas listas, aliás, dessa entrada daqui, é uma entrada que está sendo vitoriosa nos parâmetros gerais e nos parâmetros individuais. Então, para mim, ela é maravilhosa. E aqui eu tenho uma outra aqui que eu vi também de cara aqui. Foi a 4,10, eu acho. Não, acho que só foi uma olhada rápida que eu fiz aqui. Enfim, selecionei, cliquei na setinha azul, ela puxou tudo que eu tinha aqui no meu lado esquerdo e levou para o lado direito. Uma observação que tem que ser feita aqui, tá? Observa o seguinte, eu listei o Audi CHF de 1,55 e ele não foi para a minha lista do lado direito. Por que não foi? Porque eu já tenho uma aqui, tá? Então, se eu já tenho uma entrada já selecionada, ele não leva a minha entrada também para o outro lado, porque eu já selecionei. Igualmente aqui, ó, GBP JPY 4 e 5, não, aqui foi porque eu não marquei. Eu não marquei, passei batido por ela. Bom, pessoal, é desse jeito aqui que eu faço a minha lista, né? Viu que eu peguei aqui nas médias gerais, média individual, listei aqui, observei rapidamente a quantidade de win de primeira, rapidamente o que eu tenho de loss aqui e puxei para o outro lado. Deixa eu ver algumas perguntas aqui, porque eu vou fechar essa sala e abrir uma outra para a gente começar agora para o segundo filtro. Esse aqui é o meu primeiro filtro, filtro das médias, né? Eu chamo isso, filtro das médias. Depois eu faço o filtro da notícia e faço um filtro das listas anteriores. Mas deixa eu só dar uma olhada aqui. Algumas pessoas me perguntaram. Quem muito quer, tem que reclamar sempre assim, isso mesmo. O Jobs tem algum filtro de tendência? Não, Cirlei. O Jobs não verifica a tendência, ele verifica recorrência. Ele verifica a quantidade que um sinal está se repetindo por tantos dias naquele horário. E quando está a loss está em zero. É perfeito, desde que nos meus parâmetros ele se encaixe dentro das médias de 45 dias de carinha amarela. Gente, uma coisa que para mim é fundamental, tá? Eu não forço sinal. Se eu tenho um parâmetro, e esse, por exemplo, AudiCAD 1,55 está dando 0% de loss. Lindo, né? Mas no meu parâmetro ele não se encaixa porque ele não está como base com a confluência amarela.
Então, se não tá, eu não forço o sinal. Eu só pego os sinais que tá dentro do meu parâmetro, tá? Sim, Newton, esses padrões são do Jobs, como eu falei no início lá. Eu não mexo em nada, foi o que criei, né? O que significa horários em amarelos? Significam confluência em no mínimo três tempos diferentes. Ah, isso. Oi, Nilton. Vendo só, eu falei que eu sempre opto, eu sempre dou uma atenção maior para as entradas de win de primeira e loss. Então, a primeira coisa que eu olho aqui é loss e jogo para cá. Está como base 45, está com menos de 2,2% de loss, então automaticamente já está na minha pré-lista. Na minha pré-lista, aqui eu vou observar algumas coisas, tipo win de primeira, vai ser para mim como moeda de peso. Né? Se eu tiver que optar entre duas entradas, por exemplo, aqui, ó, Euro CHF e USD CHF, duas entradas às 4 horas da manhã, e eu não quero operar com as duas, quero operar só com uma. Aí eu vou observar isso aqui, ó, a quantidade de win que eu estou tendo de primeira, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar a sala, vou colocar lá no grupo o link, tá? E aguardo vocês na próxima sala e lá eu vou finalizar essa parte aqui e aí eu vou abrir aqui as opções para vocês começarem. Aliás, eu vou mostrar só um detalhezinho aqui para vocês também, daquilo que eu faço nas minhas mentorias. E aí a gente abre para vocês tirarem suas dúvidas, ok? Então, espera um pouquinho aí, eu vou mandar o link agora aí, 1 minuto.